Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um especial do mês. Hoje vamos falar sobre as pirâmides da Bósnia. Bom, durante o desenvolvimento da humanidade, existem monumentos construídos por humanos que até hoje são considerados um verdadeiro mistério, justamente pela falta de recursos tecnológicos na época e também pelos métodos rudimentares em que muitas obras foram feitas. Neste vídeo eu vou trazer para vocês, através da indicação de um inscrito, este especial bem interessante sobre estas pirâmides da Bósnia. Bom, para quem não sabe, a Bósnia e Herzegovina ela é uma república federal dos Balcãs. Ela acabou resultando na dissolução da antiga Iugoslávia, fazendo fronteira com a Croácia, Sérvia e Montenegro. A sua capital, mais conhecida como Sarajevo, a república independente, está dividida em duas regiões geográficas. Uma delas, conhecida como Bósnia, que fica na parte setentrional, que é uma região de montanhas e que encontra-se sobre a cobertura das densas florestas, e a parte herzegovina, que fica na área meridional. E compõem-se em sua maioria de montes rochosos, onde existe a grande atividade econômica praticada através da agricultura. Na Bósnia e Herzegovina, as maiores pirâmides da Europa podem estar escondidas sobre três grandes colinas verdes e são contestadas a sua existência até os dias de hoje. No coração da Bósnia e Herzegovina, a poucos quilômetros da capital Sarajevo, erguem-se estas três colinas que durante anos geraram verdadeiros debates, muitos deles bastante acirrados no mundo arqueológico. Um deles, o arqueólogo bósnio-americano chamado Semir Osmanagic, ele afirma ter descoberto as maiores e mais antigas pirâmides do nosso planeta. Esta descoberta acabou ocorrendo basicamente no ano de 2005. Segundo ele, as três colinas que se erguem ao redor da pequena vila bósnia de Visoko são na verdade pirâmides colossais, cobertas por camadas centenárias de vegetação. Muitos acreditam que fazer escavações naquele local não seria nada fácil. E não é só por causa da hostilidade do mundo, mas também porque existem inúmeros campos minados nesta área, justamente devido à guerra civil que ocorreu entre os anos de 1990 a 1995. Sendo assim, todo o local ele foi renomeado, mais conhecido como o Vale das Pirâmides. E estas supostas estruturas arqueológicas que surgem são camadas de pirâmides do Sol, pirâmide da Lua e pirâmide do Dragão. Para entender o alcance desta suposta descoberta, esta pirâmide do Sol, quando retirada do morro, chegaria a cerca de 220 metros de altura. Seria mais alto do que a pirâmide de Quéops, que fica no Egito. Esta grande pirâmide do Egito, ela é considerada há séculos a mais alta já construída pelo homem, a morada final do faraó Quéops. No entanto, tem agora uma incrível concorrente, Através das escrituras, existe esta suposta descoberta. Porém, esta construção que foi encontrada na Bósnia e Herzegovina, ela desafia realmente um poço de célebre obra egípcia, podendo não só ser a mais alta, como também poderia ser a mais antiga obra do tipo. Batizada de Grande Pirâmide Bósnia do Sol, esta estrutura, tendo mais de 220 metros e aparentemente começou a ser erguida há mais de 35 mil anos, seria uma das obras construídas pelo homem as mais antigas desde então. Muitos pesquisadores, no entanto, eles questionam a sua originalidade
e afirmam se tratar apenas de uma simples colina esculpida durante anos pela ação do tempo. Esta suposta construção está localizada no chamado Vale das Pirâmides Bósnias, na cidade de Visoko, que seria basicamente uma zona central deste país, a 30 quilômetros da capital Sarajevo. Este local ele abriga ainda uma segunda estrutura bem menor, que foi batizada de Pirâmide da Lua, e um conjunto de túneis e uma câmara subterrânea semelhante a um túmulo com cerca de 61 metros de altura. Como ocorre as cobertas pela vegetação, estas possíveis construções permanecem escondidas durante centenas de anos. E foi justamente no ano de 2005 que este arqueólogo bósnio, o Sr. Semir Osmanagic, ele acabou visitando e conhecendo este local. E ele levantou muitas ideias bem interessantes, justamente pelas principais suspeitas de que ali não estavam simples formações rochosas, mas também edificações feitas pelo homem. Por milhares de anos, moradores consideraram aquelas colinas um simples fenômeno natural. No entanto, quando se vê o formato triangular destes morros, os cantos regulares e a orientação para os pontos cardeais, sabia que ali estariam algumas construções feitas por uma outra força que não seria a da natureza. Segundo os pesquisador Osmanagic, outras pirâmides, como algumas localizadas na China, no México, na Guatemala e em El Salvador, têm o mesmo tipo de cobertura vegetal. Além disso, após estas primeiras escavações, a equipe que trabalha com o arqueólogo ele percebeu que as laterais destas pirâmides elas não são formadas por rochas naturais, mas por um tipo de material ainda não identificado. O Sr. Osmanagic ele descreve como uma espécie de concreto impermeável e com um índice de rigidez 4 vezes maior que o convencional. Ou seja, aquilo dali com certeza teria alguma interferência humana. E se for confirmada realmente a sua autenticidade, esta grande pirâmide bósnia do Sol seria considerada a mais alta do mundo. A sua concorrente egípcia tem cerca de 148 metros, 72 metros a menos. Ou seja, a construção na região dos Balcãs tem a altura da Grande Pirâmide do Egito mais a Pirâmide do Sol de Teotihuacan, que seria a segunda mais alta do México. Construída pelos astecas no século I, a estrutura não chega a passar 75 metros de altura. Outro detalhe impressionante apontado pelo Sr. Osmanagic é a idade da construção descoberta por ele. Enquanto a maioria das pirâmides egípcias foram construídas por volta de 3000 a.C., as datações feitas até agora indicam que a estrutura bósnia foi erguida entre 12.000 a 15.000 anos atrás. Neste incrível complexo labirinto de túneis que a corta, esta atividade pode ter começado ainda muito mais cedo, pois existem pedaços de madeira que foram encontrados em seu interior e teriam mais de 35.000 anos, mesmo período em que alguns dos desenhos mais antigos já encontrados na Europa foram talhados em pedras na França e na Espanha. Apenas 2 entradas dão acesso a estes incríveis túneis, que, segundo os estudos, foram alagados pelos rios da região há algumas centenas de anos. Nestes caminhos subterrâneos, os pesquisadores também encontraram escritas entalhadas em rochas. Muitas análises de especialistas não conseguiram identificar que tipo de civilização poderia ter produzido estes desenhos. Mas após algumas análises,
foram constatados que estas figuras se assemelham muito com as antigas escritas europeias, como o rúnico e o glosélico. Bom, desde então existem muitas controvérsias sobre estes fatos. São justamente as suas características mais marcantes, a altura e a idade, que levantam mais dúvidas ainda no mundo científico, pois especialistas da Associação Europeia de Arqueologia, eles questionam a autenticidade arqueológica desta grande pirâmide bósnia do Sol e de sua vizinha, a pirâmide da Lua, pois muitos criticam, pois deveriam fazer muito mais análises. Pois como você consegue comprovar que existe mesmo um local com mais de 35 mil anos atrás que poderia ter sofrido na interferência humana, quando ela supostamente começou a ser erguida? Não existia na região dos Balcãs uma civilização com tecnologia suficiente para operar uma obra tão complexa assim. Um arqueólogo chamado Hermann Parzinger, do Instituto de Arqueologia da Alemanha em Berlim, ele é muito mais enfático e classifica esta pirâmide como uma verdadeira farsa. Para ele, o investimento pesado feito pelo governo bósnio na região, que desde que foi descoberta, atraiu mais de 1 milhão de turistas e foi um verdadeiro desperdício de verbas, pois esses recursos escassos poderiam ser muito bem utilizados na proteção do patrimônio arqueológico genuíno da Bósnia. Muitos afirmaram em um comunicado que estes outros investimentos trariam muito mais benefícios do que prejuízos, pois normalmente traria a atenção de outras pessoas e estudiosos na área da arqueologia. Outra cientista, a egiptóloga brasileira chamada Olga Maria Dantas, ela também contesta esta originalidade da construção, pois para ela este formato piramidal das estruturas são formações naturais, e sinceramente ela não crê que seria algo feito pelo homem, mas uma simples formação da natureza que foi aproveitada pelas pessoas na época. Então muitas pessoas, que são formadas nesta área contestam o que estão vendo ali, justamente porque eles defendem que é muito difícil você comprovar algo que teria ocorrido por interferência humana, Já o arqueólogo, o Sr. Semir Osmanagic, que fez a descoberta, ele defende tudo o que conseguiu documentar ali, pois ele cita outros centros de pesquisa e pesquisadores independentes que participaram dos estudos desta área. O Instituto de Materiais da Universidade de Zenica e o Instituto de Engenharia Civil da Universidade de Sarajevo participaram destes estudos sobre o material que compõe a estrutura da pirâmide. Já os testes para a datação das rochas foram realizados no laboratório Kiel, que fica na Alemanha, e no laboratório Gliwice, na Polônia. Bom, baseados neste trabalho em análises científicas, foram realizados algumas escavações arqueológicas e testes destas amostras. E a datação por radiocarbono, ela enumera o especialista muitos dados bem interessantes. Enquanto não se chega a um consenso sobre a autenticidade destas pirâmides, muitas perguntas começaram a surgir, como a origem, a função e a idade desta obra. Muitas delas permaneceram sem resposta até o dia de hoje. Ainda existem muitos segredos a serem desvendados. Bom, recentemente, analisando algumas notícias a respeito das pirâmides da Bósnia, as últimas que eu encontrei foram de 2019. E segundo o cientista Osmanagic, segundo ele, é o maior complexo já construído em nosso planeta, no Vale de Visoko. Pois existem essas 3 grandes estruturas piramidais com 4 lados, e devemos sim demonstrar que esses monumentos são obras do homem. Porém, os blocos de pedra encontrados no local, eles são considerados de um cimento de excelente qualidade, porém sem conseguir a verdadeira origem, pois o fato de se manter durante vários milhares de anos prova que é um material de primeira qualidade. Segundo imagens de satélite mostraram que as 3 colinas, elas evocam estruturas inspiradas nas pirâmides,
Mas se o maior complexo monumental já descoberto realmente existe na Bósnia, ainda temos que descobrir quem foi capaz de construí-lo e quando. Pois que tipo de civilização teria sido capaz de construir este tipo de monumento na época desta suposta datação, que seria mais de 10.000 anos atrás? O Sr. Osmanagic ele afirma ainda que, à medida que a nossa pesquisa geológica avança, pouco a pouco vão descobrindo informações novas e algumas evidências que revelam a matriz humana desde imensos monumentos. As enormes lajes de arenito foram claramente trabalhadas pela mão do homem. E muitos acham que seria óbvio mesmo para uma criança de 5 anos, a cerca de 1 metro de profundidade sobre uma camada de terra. Encontramos verdadeiras provas sobre estas lajes de arenito e que foram perfeitamente ordenadas. Bom, ao analisar este material, muitos descobriram que era um material que também está presente nas pirâmides do Sol e da Lua, o que quer dizer que estas 3 pirâmides da Bósnia poderiam sim ser construção de mãos humanas. Além disso, estas 3 colinas, elas erguem seus cumes formando um triângulo equilátero, o que nos leva a pensar em um desenho arquitetônico de uma matriz humana. E esta não é a única coincidência, como explica o Sr. Osmanagic, pois quando começamos a simplesmente buscar mais provas sobre este local, as paredes e os terraços destes monumentos descobrem uma estrutura retangular extremamente interessante, na pirâmide da Lua. Pois estas 2 pirâmides, junto com a do dragão, estão dispostas para formar justamente um triângulo perfeito. E o mais interessante é que a probabilidade de que a natureza permitisse que estas 3 colinas tivessem exatamente o mesmo desenho seria algo realmente incrível, Uma forma triangular, um topo plano, seria uma orientação perfeita em relação aos pontos cardeais, e que juntas teriam a capacidade de formar um triângulo equilátero. Bom, então perto do topo da pirâmide podemos encontrar arenito novamente, e a posição da laje de arenito é vertical. E como sabemos, as coisas não são colocadas naturalmente na vertical. Desde então surgiram inúmeras hipóteses para explicar este incrível fato. Para quem não sabe, muitos geológicos acabaram visitando estas escavações de Visoko. Muitos caminharam em calçadas trazidas de volta à luz e mergulhando em realidades desconhecidas. Mas alguns clamam um verdadeiro sacrilégio, uma falta de respeito, Pois, para quem não sabe, tudo que é arqueológico, normalmente eles tomam o máximo de cuidado para que não ocorra qualquer tipo de dano. E alguns cientistas argumentam que não se deve permitir que você destrua um sítio arqueológico autêntico, dando rédea e autorização a máquinas para fazer perfurações, destruir o solo, simplesmente para comprovar se aquilo é ou não de uma determinada data. Pois normalmente, para que você consiga buscar o máximo de provas possível, eles evitam de destruir completamente o solo para que não possa encontrar coisas que poderiam ser destruídas. Como se estivéssemos destruindo Stonehenge. Bom, alguns anos mesmo assim se passaram, muitas análises fizeram até os dias de hoje e nenhuma resposta concreta foi encontrada. Infelizmente, alguns fatos que foram encontrados servem como prova, porém, existem muito mais análises que deveriam ser feitas, Como a história da arqueologia e das civilizações antigas estão sempre em constante atualização, podemos ver que no depassar dos próximos anos, muitas informações podem vir à tona e explicar muitas coisas pra gente, Com certeza, existem pessoas que acreditam que isso poderia ser diretamente influência de mãos humanas ou não, Tudo depende do tipo de material que você vai encontrar ali, se você acredita que a natureza tem a capacidade ou não de efetuar determinadas coisas, mudança no ambiente, mudança na estrutura de um local. Existem muitas influências que podem determinar se existem a capacidade do ser humano de fabricar determinadas coisas, Porém, devemos ter a tecnologia necessária para fazer algumas formações rochosas. E eu deixo aqui este vídeo para que você se informe um pouco mais sobre este incrível tema, beleza?
Bom, gente, mais um especial aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. A sugestão deste tema foi de um inscrito aqui, que comentou várias vezes em um post meu, e eu trago esse especial para que vocês possam conhecer, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!